atenção de todos. Segura sua criança aí. Aleluia, glória a Deus. Silêncio total, só para nós ouvirmos a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? A fé diz, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? É, Deus. Isaías 38, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor Glória a Deus. deu no início. Eu tenho certeza que Deus tem os seus objetivos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Isaías 38, a glória de Deus. Glória a Deus. Amém. Roga a todos aí que nos ajude. Louvado seja o nome, para sermos todos ouvintes da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Leitores também. Que é importante o povo de Deus que lê a Bíblia. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que feliz é o que lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia, Glória a Deus. porque o fim está próximo. E detalhe, temos que praticar a palavra. Aleluia, Não adianta Deus. só ouvir, pregar, louvado seja, pode ser quem for, mas se não praticar, está fora do reino de Deus. A Bíblia que diz. Diz assim a palavra de Deus: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e esta cidade, eu defenderei essa cidade. E isso te será da parte do Senhor como um sinal, de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Levante sua mão do céu, a Bíblia do céu, levante. Vamos pedir para Deus falar conosco. Maravilhoso, eterno Pai, digno de honra e de glória. Nessa noite, Pai, estamos diante de Ti, meu Deus. Pai, o Senhor queria através da Tua palavra. A Tua palavra é santa, fiel e verdadeira. Eu creio, meu Pai, no Teu trabalhar. Prove com Teu sangue, meu Pai, cada um de nós. E vem toda a fúria do diabo, todo o nosso destruído. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse culto tão precioso, por tudo que já fez aqui nessa noite para a Tua glória, em nome de Jesus. Sempre, por gentileza, louvado seja, ocupe a sua mão e dá uma salva de palmas para Jesus. Amados irmãos, olhem a sua atenção. Louvado por essa mensagem muito forte da parte de Deus. Deus já agiu aqui, louvado de diversas maneiras. Porque quando a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela é ministrada em qualquer lugar, nós vemos que profetizou Isaías, e aqui também está escrito, que ela não volta vazia. E nós vemos o agir de Deus na vida daqueles que estão servindo a Deus na realidade. Porque muitos estão, uma coisa é você andar na igreja, outra coisa é você andar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até falar: mas pastor, todos que estão na igreja mas não estão andando na presença de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Lógico que não. Tem muitos que vão para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, para ver o que vai acontecer na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. De certo que Deus, Ele já dá uma colocação bem clara. Ele não obriga ninguém a servir a Ele. A palavra de Deus, ela diz assim, que não é por força e nem por violência, e sim é pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós servimos a Deus, é de espírito e alma e corpo, como dizem em Tessalonicenses capítulo 5,
o negócio é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem o gozo de Deus no meio das provações, no meio das situações, através de você servir a Ele. Louvado seja, se entregar a Ele. E nós vemos que muitas pessoas dentro da igreja estão dentro da igreja somente para adquirir bênçãos terrenas. E o Senhor, Ele diz na sua palavra, se nós, louvado seja o nome, estivermos confiados somente nos bens dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que primeiro estar com o nosso coração no céu. Dá para dar glória já por isso? Porque Ele diz que aonde tiver o meu e o seu coração, ali estará o nosso tesouro. Você vê que o Senhor, Ele sempre mostra, louvado seja o nome de Deus, dentro da sua palavra, Ele mostra para nós o que Ele quer de nós. Ele diz assim, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o serão acrescentadas. Então eu entendo por isso que se nós buscarmos o reino dos céus, louvado seja a sua justiça, nós vamos adquirir tudo o que nós precisamos. Até porque no livro de Filipenses está falando, louvado, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Dá para dar glória aí ou não? Não fique assustado não, porque vai ser muita palavra nessa noite. E aqui nós vemos o trabalhar de Deus na vida de Ezequias. Ezequias, rei de Judá, destacado, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava ali no topo, era rei, tinha tudo ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, ele não esperava, assim como muitos na terra, na igreja, não espera, louvado seja o nome do Senhor, o que pode vir sobre ele. Muitos não estão esperando a vinda de Cristo. Estão esperando Deus realizar alguma coisa na vida dele aqui na terra. De sorte que já está profetizado. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, tudo vai ser acrescentado. Então nós vemos aqui que Isaías, louvado seja o nome do Senhor, ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Louvado seja o nome do Senhor. E aí veio a ele o profeta Isaías e profetizou para ele, louvado seja o nome do Senhor, põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós vemos que todas as situações na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos verdadeiramente na vida de Naamã também, louvado seja o nome do Senhor, era um homem destacado, mas porém doente, leproso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que aconteceu? Louvado, ele ficou sabendo por um conselho que ele recebeu que havia uma menina, louvado, que verdadeiramente havia um profeta, louvado seja o nome do Senhor, em Israel, que se ele estivesse diante dele, ele seria curado daquele mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Naamã pensou que era pela força dele. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não. Louvado Deus, Ele opera tudo em todos como Ele quer. Então nessa noite eu e você, nós temos que abrir o coração, colocar a nossa casa espiritual com Deus, louvado, em ordem, e também a nossa casa material em ordem também. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós vemos que Naamã chegou lá, pensou que o profeta ia pôr a mão sobre ele e ia declarar a cura dele. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha que pagar um preço. E hoje muitas pessoas não querem mais pagar preço. Pagar preço na oração, no jejum, na leitura da palavra. Diga para o seu irmão do lado aí, oh, Jesus te ama e tem uma obra na sua vida e na sua família. Não querem mais essa obra evangelística. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje muitas pessoas se reúnem entre eles e festa daqui, festa dali, festa daqui. E tem muitas festas nas igrejas por aí que Deus não está mais. Louvado seja o nome do Senhor. Está longe. Louvado seja. Porque hoje nós não vemos nas festas da igreja cumprir a festa que Deus quer. Qual é a festa que Deus quer, pastor? Lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, está dizendo que a festa no céu, louvado, quando um pecador aceita Jesus. Dá para dar glória mesmo? Então é isso que Deus quer. E nós colocamos a nossa casa em ordem, louvado seja, pelo nosso chamado.
E quando prega essas mensagens, muitas pessoas já ficam, louvado seja, com medo, atacada. Nossa, que palavra dura! Mas Jesus falou, se hoje ouvires a palavra, não endureça o seu coração. Porque se quem endurece o coração para a palavra de Deus, também não tem negócio com Deus. Glória a Deus, aleluia. E é necessário nós que estamos aqui nessa noite, louvado, não andarmos atrás de profeta para ser curado. E sim, buscar a Deus primeiro, porque ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Dá para dar glória aí ou não, em nome de Jesus? Então nós temos, louvado seja o nome do Senhor, que saber que temos que dar os mergulhos. E Naamã, louvado, foi verdadeiramente direcionado a dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Maravilha, E Deus. como Naamã e hoje muitas pessoas só querem o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou bravo quando ele recebeu aquela mensagem, que era para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou, não tem rios melhor que esse, ainda citou os rios. Hoje as pessoas, louvado, escolhem aonde querem ir. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus usar alguém para falar com ela. Escolhe, louvado a igreja, escolhe o profeta, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem situações que é Deus e a pessoa. Louvado seja. E hoje Deus quer falar para mim, para você, que é você e Deus agora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o crente, ele vive de prova, benção. Prova, benção. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Prova, benção. Levanta a sua mão e dá glória para Deus. Prova e benção. Prova e benção. E se nós não se prepararmos, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos receber uma bênção quando vier outra prova para. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer isso. E Naamã, louvado, recebeu um outro conselho. Louvado seja o nome do Senhor. Se o profeta pedisse uma grande coisa para o senhor não faria? Aí ele caiu em si. Foi e mergulhou 7 vezes e saiu curado da sua lepra. Glória a Deus, aleluia. O que Deus quer que eu e você faça? Comece a mergulhar mais no profundo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem ficar escolhendo. Louvado seja o nome. Hoje escolhe se é a igreja ou escolhe quem vai pregar. Quem vai pregar lá? Ah, o fulano, então eu não vou não. É o Senhor, então eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não está nesse negócio, porque a Bíblia diz que Deus opera tudo em todos. Então, Deus, nós temos que ir com um propósito. Quando você sair da sua casa para ir adorar a Deus, seja lá onde for, você tem que ir com um propósito. Vai que a sua oração muda toda a situação. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo surte muito sem os efeitos. Senhor, eu vou lá na sua casa e quero ouvir a sua palavra. Não interessa quem vai pregar. Ó, coisa tremenda. Dá para dar glória mesmo? Então você já vai estar pondo a sua casa em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, amados irmãos, ele pensou que ia receber uma palavra boa, como Naamã também. Louvado seja o nome do Senhor aí. Ó, põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem um detalhe, você vê que como um particular com Deus, louvado seja, é muito sério. Nós vemos também no livro de João, capítulo 15, ele fala assim, só o título, nós ouvindo aqui, pôr na casa em ordem, já muda a nossa vida. Está dizendo lá no título de João 15, louvado seja, sobre a união íntima entre Jesus e os crentes. Quem é crente aqui mesmo? Então o crente tem que ter intimidade com Deus. Se ele não tem intimidade com Deus, ele fica em cima do altar falando um monte de coisa que não provém. Louvado seja o nome do Senhor. Fica nas igrejas por aí pregando para ganhar dinheiro. Louvado seja o nome. Eu creio, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fica por aí. Louvado seja o Senhor. Só vai aonde tem congresso, aonde tem gente. Ou só atrás de amigos. E nós não podemos andar assim. Nós temos que andar atrás do nosso amigo. Ele é um amigo mais chegado que o irmão, Jesus Cristo. Então nessa noite, Deus quer que você venha entender. Cada situação dessa está sendo colocada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cada situação você tem que se analisar. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, examine-se o homem a si mesmo. E coma desse pão e beba desse cálice. Olha que coisa tremenda. Então nós temos que ouvir essa palavra e nos analisar. Peraí, onde eu estou errando? O salmista Davi, no capítulo 51, ele chegou diante de Deus e recebeu uma grande vitória. Porque ele chegou diante de Deus e falou assim, Senhor,
contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Glória a Uma coisa Deus. tremenda. Eita, E Jesus. muitas pessoas, amados irmãos, por causa da sua soberba ou por causa que vão ficar com vergonha, e algumas pessoas não querem mais se humilhar diante de Deus. É, Deus, Louvado seja o aleluia. nome do Senhor. E muitos vão ficar surpresos em cima dos púlpitos, altares, igrejas, louvado seja onde for, vão ficar surpresos. A nossa preocupação não tem que ser com os homens, tem que ser primeiro com Deus. Glória a Louvado seja o Deus. nome do Senhor. Aleluia. As 5 loucas não estavam preocupadas com a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Elas estavam preocupadas com outras coisas. Mas na última hora a oportunidade foi para todos. Adormeceram todas e ouviram. Aí veio o noivo e acordaram todas. Só que as que tinham, louvado seja o nome do Senhor, azeite em suas lâmpadas, entraram no reino do céu. Glória a E elas não Deus. estavam preocupadas com a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E foram até comprar azeite, mas quando voltaram a porta estava fechada. Olha que coisa tremenda. E Deus quer dizer nessa noite, nós Coisa temos que linda, buscar o meu Deus. azeite de Deus. Coisa O azeite linda, do meu Pai, céu. maravilha. Eita glória, Deus está confirmando aqui a presença de Deus na nossa vida. Ser cheio da presença de Deus. Deus quer pessoas que querem ser cheias da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados irmãos, voltaram. Olha a voz que muita gente não está preocupada. Louvado seja. Bateram na porta, mas a voz disse: louvado seja o nome do Senhor. Apartai de mim, porque não vos conheço. Eita, Jesus. Louvado seja. Pode ser que tinham muitos anos de crente, as 5 loucas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória Mas não a Deus. adiantou nada. Louvado. Que adianta andar tanto tempo na igreja, mas não ter verdadeiramente compromisso com É, Deus. Deus. Glória a Deus. E Ezequias aqui começou bem. Nós vemos que a oração dele diante de Deus, ele confessou diante de Deus. Olha que coisa tremenda. E a Bíblia diz que todo aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei eles diante dos anjos de Deus. Dá para você levantar sua mãe da Deus, glória? Deus, aleluia, Jesus. E aí, amados irmãos, ele Glória ao começou a santo orar. nome do Senhor, glória a Não Deus. tinha mais como ir na igreja, não tinha mais como ir na campanha, ou no monte, não tinha mais. Aí ele começou a orar, louvado seja, virou o rosto para a parede e começou a orar ao Senhor. Então não adiantava mais para ele aqui, louvado o pastor forte, porque hoje nós ouvimos muito isso. O pastor lá é forte, ora, é uma bênção, Deus usa ele para fazer acontecer. Na situação de Ezequias e na nossa situação, se nós estivermos com a nossa casa desarrumada, pode vir os profetas que for, louvado seja o nome do Senhor, do mundo, e fazer uma campanha de 70 dias por mim e por você. Não vai adiantar nada, louvado seja o nome do Senhor. Deus. Como assim, pastor? Não vai adiantar nada. O que é entre mim e Deus, entre você e Deus, é nós que temos que fazer. É verdade. Dá para dar glória aí ou não? Eu não sei se você deixou de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de louvar a Deus mesmo com amor, com adoração. Louvado seja, não sei o que você deixou de fazer. Louvado, mas Deus hoje fala que é para você se examinar e colocar a sua casa em ordem. Dá para dar glória mesmo? Glória a Deus, Deus tremendo. Pastor, mas eu vou morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ia. Agora eu e você, se não colocar a casa em ordem, a Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, no final vai resultar a morte. Louvado. Primeiro é a morte espiritual. Louvado é a morte ministerial. É a morte na saúde. Glória a Deus. Louvado seja, é a morte dentro da igreja. Não sente mais a presença de Deus. Não sente mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. E só vê problema nos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, Deus quer nos encher, porque se nós estiver cheio e nós vemos pregações que não provém de Deus, o próprio Deus vai vir, te encher, colocar você em pé e diz, para. Eita, Eita, Deus louvado tremendo, seja. É aleluia. isso que Deus quer fazer com as pessoas da terra. Louvado seja. Encher elas do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ser ousado. Louvado seja o nome do seu corpo. Sim, pastor, que Deus ele diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram. Olha que coisa tremenda. Eita, Deus Em tremendo. espírito e em verdade. Então não adianta só adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória Tem a que Deus. ser em espírito e em verdade. Quem está entendendo mesmo? Glória a Deus. Quem está entendendo? Levanta sua mão aí da glória Oh, a Deus. maravilha de Em Deus, espírito aleluia. e em verdade.
Louvado. Não adianta, porque, irmãos, aprenda uma coisa nessa noite. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Jesus. Deus Aleluia. sabe quem está aqui nessa sala cultuando Ele em espírito, alma e corpo. Eita Deus. Vou falar vocês no seu. Não adianta Aleluia. só adorarmos a Deus. Não, tem que ser de espírito, alma e corpo. É Deus. Então essas pregações não agradam muitas pessoas que estão dentro da igreja na carne. Sendo que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, mas sim segundo o Espírito Santo de Deus. Santo é o teu nome, Porque Deus. aqueles que se inclinam para a carne se tornam inimigos de Deus. Uma coisa tremenda. Então nessa noite Deus quer que eu e você seja amigo de Deus. Meu Mesmo que Deus. todos Aleluia. sejam contra você. Porque quando nós andamos com a verdade, se esforçamos para praticar a verdade, nós vamos arrumar muitos inimigos. Crente, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É mesmo, pastor? O que é isso? É. A Bíblia diz que numa tão grande casa, louvado, tem vasos de honra, vasos de pau, vasos de desonra, vasos de barro, vasos de prata. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Pergunta para o seu irmão aí, que vaso você quer ser? Dá para você levantar a mão e dar glória para Deus? É claro que você quer ser um vaso de honra. Amém. Então, para ser um vaso de honra, tem que colocar a casa em ordem. Meu Deus. Louvado seja o nome Aleluia. do Senhor. E aqui, amados irmãos, ele começou a apresentar para Deus. Preste minha atenção. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então ele já não andava mais com Deus, como muitos não andam. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, ó, em verdade. E Deus não tem nada com crente que anda mentindo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui ele diz assim, ó, com coração perfeito. Então ele não tinha mais um coração perfeito. Não adianta eu e você andar com o coração cheio de ira. Louvado seja o nome do Senhor. Irado, louvado com inveja, desgostoso, descontente. Louvado quando dá o horário de ir para a igreja, de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Não, irmão, nós temos que estar ansioso, louvado pela volta de Cristo e para servir a Ele e para buscar a Deus. Até porque Deus não quer ninguém na igreja de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que se preocupar para não estarmos dentro da igreja como joio. Porque dentro da igreja tem o trigo e tem o joio. E nós, amados irmãos, se não vigiarmos, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus falou assim, ó, deixa os dois crescer juntos. Eita glória, louvado Glória a seja Deus, o nome do Senhor. aleluia, Jesus. Porque na minha vida, presta bem atenção, o negócio com Deus é sempre na vinda dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe, louvado, para prestar conta com Deus na vinda dele.